Você já sentiu aquela sensação repentina de que algo não estava certo? Um pensamento insistente dizendo, não vá, volte, espere. Um impulso que surgiu do nada e te fez mudar de caminho ou recuar de uma decisão na última hora. Para muitos, isso passa como uma coincidência. Para outros, é apenas intuição. Mas para quem crê na ação invisível da graça, isso pode ser algo muito mais profundo. O seu anjo da guarda tentando falar com você. Sim, os anjos existem, e a Igreja nos ensina que cada ser humano, sem exceção, recebe de Deus um anjo pessoal, que o acompanha desde o nascimento até a eternidade. Ele não é um símbolo nem uma ideia bonita. É um ser espiritual real, criado por Deus, que conhece sua alma, que vê os perigos, que intercede por você e que silenciosamente tenta guiar seus passos. O Catecismo da Igreja Católica afirma com clareza: desde o seu início até a morte, a vida humana é cercada pela sua proteção e pela sua intercessão. 6C 336. Isso significa que o anjo da guarda não é uma figura distante que observa de longe. Ele está perto, muito perto. Mais do que qualquer pessoa, mais do que você imagina. Ele vê o que você não vê. E por isso, muitas vezes, tenta te impedir de cair em armadilhas que nem sequer chegaram à sua consciência. O problema é que, em um mundo barulhento, apressado, cheio de distrações, a voz do anjo é facilmente abafada. Porque ele não grita, ele sussurra, ele não impõe, ele propõe. Ele é fiel à sua missão, proteger e guiar. Mas ele respeita a sua liberdade. E se você não aprende a escutar, você ignora os sinais. Essas advertências internas são muito mais frequentes do que percebemos. Elas vêm como pensamentos breves, sensações inesperadas, inquietações repentinas ou, ao contrário, uma paz profunda em momentos de dúvida. São intervenções delicadas, mas eficazes. É como se o anjo colocasse em sua mente um pensamento novo, uma ideia que parece sua, mas que tem uma força serena e luminosa. Algo como, espere um pouco antes de sair. Não aceite esse convite. Ligue para essa pessoa agora. Apague essa mensagem. E se você escuta, se você acolhe, algo muda. Algo se transforma. Você evita um mal. Você retoma um caminho. Você salva uma situação que poderia ter desandado. Claro, nem todo pensamento é sinal espiritual. Nem toda intuição vem do anjo. O discernimento é necessário. Mas quando a advertência vem acompanhada de um senso claro de bem, de uma paz que se impõe sobre a dúvida, de uma clareza súbita e ordenada, ali, provavelmente, há um toque do céu. Porque os anjos são mensageiros. A própria palavra anjo vem do grego ângelos, que significa mensageiro. Eles são enviados por Deus para nos transmitir luz, direção, proteção. E quando percebem que estamos prestes a tomar uma decisão que pode ferir nossa alma, ou colocar em risco nossa integridade, ou nos afastar da graça, eles tentam nos alertar. Não com medo, mas com amor, com zelo, com urgência santa. Quantas histórias ouvimos de pessoas que evitaram acidentes por terem seguido um impulso inesperado? Quantas vezes alguém diz, não sei porquê, mas senti que não devia ir. Tive um mau pressentimento e desisti. Algo me dizia para mudar de plano. Isso não é superstição. Pode ser, sim, a ação direta do anjo da guarda. Ele não manipula os fatos, mas age dentro da liberdade humana. Ele não toma decisões por nós, mas tenta nos mostrar os caminhos de Deus. O que fazemos com esse aviso é escolha nossa. Por isso, a vida interior é tão importante. O silêncio, a oração, a escuta da palavra, a frequência aos sacramentos, tudo isso prepara a alma para reconhecer os toques do céu. Uma alma barulhenta, confusa, dispersa, dificilmente percebe o que Deus quer dizer e, por consequência, dificilmente escuta seu anjo. Mas uma alma recolhida, aberta, obediente, começa a perceber os sinais. Começa a perceber que não está sozinha, que há alguém ali velando por ela. E essa percepção muda tudo. Traz consolo, traz firmeza, traz confiança.
porque você entende que há um companheiro fiel que caminha ao seu lado, que não desiste de você, que está em missão. E a missão do anjo não é apenas evitar acidentes físicos. Ele está, sobretudo, atento à sua salvação. Ele tenta impedir quedas espirituais, tenta preservar sua pureza, tenta evitar o pecado, tenta te levar para mais perto da Eucaristia, da confissão, da oração. Ele se alegra com cada ato de fé. Ele se entristece quando você se afasta de Deus. E mais ainda, ele intercede continuamente por você, mesmo quando você o esquece, mesmo quando você ignora seus sinais, mesmo quando você vive como se estivesse sozinho no mundo. O seu anjo permanece, fiel, incansável, oculto, mas presente. Há também momentos em que o anjo tenta te inspirar a fazer o bem. Ele te move a ajudar alguém, a perdoar, a consolar, a aconselhar, a ceder o lugar, a visitar o doente, a rezar pelo outro. Esses impulsos de caridade, muitas vezes, são sugestões do seu anjo. E se você diz sim, você se torna instrumento de Deus na vida de alguém. Você coopera com o céu. Você se alinha ao projeto divino. Mas se você resiste, se você ignora, perde a oportunidade. E isso se repete todos os dias, em detalhes que parecem pequenos, mas que no plano espiritual têm um valor imenso. É por isso que a Igreja recomenda: cultive devoção ao seu anjo da guarda. Fale com ele, agradeça sua presença, peça sua proteção, ofereça suas decisões a ele, escute com atenção interior, peça discernimento, ensine seus filhos a rezarem ao anjo da guarda, valorize sua missão, porque ele não é apenas um protetor de infância, ele é um guerreiro espiritual, um aliado fiel, um servo de Deus designado exclusivamente para você. E ele te ama com um amor que ultrapassa o entendimento humano. Se você tem ignorado esses sinais, se tem vivido no automático, sem escutar os toques sutis do céu, este é o momento de recomeçar. Reze hoje ao seu anjo da guarda. Peça a graça de reconhecê-lo, de perceber sua presença, de acolher seus avisos, de obedecer às inspirações que ele te dá. E você verá que, pouco a pouco, sua vida será iluminada com uma nova consciência, uma nova sensibilidade espiritual, uma nova paz. Porque quem anda com os anjos não anda nas trevas, anda na luz, anda com Deus e permanece no caminho da salvação. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas já houve momentos na sua vida em que a morte passou muito perto de você. Situações que poderiam ter terminado em tragédia, acidentes evitados por segundos, desastres dos quais você saiu ileso, circunstâncias que você mesmo reconheceu como algo inexplicável. Coincidência? Sorte? Reflexo rápido? Ou será que houve uma mão invisível naquele instante? A tradição da Igreja, os testemunhos dos santos e a própria experiência cotidiana nos mostram que os anjos da guarda não apenas orientam, mas também protegem. E o fazem de maneira tão discreta, tão humilde, que quase nunca são reconhecidos. Mas eles estão lá, em cada momento de perigo, em cada instante de risco, em cada situação que ameaça sua vida ou sua alma. Eles agem, intercedem, movem os acontecimentos, influenciam decisões, criam caminhos de saída, e muitas vezes salvam, literalmente. Porque sua missão não é apenas acompanhar, é proteger. O Catecismo da Igreja Católica ensina que a existência dos seres espirituais não corporais, que a Sagrada Escritura chama habitualmente de anjos, é uma verdade de fé, CIC 328. E no parágrafo 336, lemos: desde o seu início até a morte, a vida humana é cercada por sua proteção e intercessão. Isso inclui o corpo e a alma. Isso inclui perigos físicos e espirituais. Você já esteve a centímetros de um acidente grave e não sabe como escapou? Já escutou histórias de pessoas que caíram de alturas, sofreram choques, sobreviveram a incêndios, escaparam de doenças fatais e não conseguem explicar como? Em muitas dessas situações há uma intervenção angelical. Claro, nem tudo precisa de um milagre para ser entendido. Mas quando o natural se curva diante do impossível, o sobrenatural está presente.
E o seu anjo da guarda pode ter sido aquele que moveu a direção do carro, que segurou o braço que cairia, que atrasou alguns segundos para te tirar do lugar errado na hora certa, que inspirou outra pessoa a agir por você, que te livrou, sem que você sequer soubesse. Essas proteções nem sempre vêm com alarde. Muitas vezes, elas ocorrem de modo tão natural que você nem percebe. Mas se você olhar para trás, verá os vestígios. Situações em que tudo conspirava para o mal. E, de repente, tudo mudou. Um cancelamento inesperado, um objeto esquecido que te atrasou, uma mudança de planos aparentemente boba, um obstáculo que parecia problema, mas te salvou. Não subestime esses momentos. Não descarte essas proteções. Elas podem ter sido respostas diretas da vigilância do seu anjo. E o mais belo é que, ao proteger, o anjo não age como um robô espiritual. Ele age com amor. Ele age com zelo. Ele age com ternura. Ele conhece você. Ele vê suas batalhas. Ele sente sua dor. Ele conhece suas quedas e, mesmo assim, continua do seu lado. Ele está atento ao que você não vê, ao que está no plano espiritual. Ele percebe os ataques que o inimigo trama, percebe as ciladas que o demônio prepara e se antecipa, se opõe, te defende, mesmo quando você não reza, mesmo quando você não agradece, mesmo quando você vive como se estivesse sozinho. É por isso que tantas pessoas que passaram por situações limite e sobreviveram sentem uma espécie de paz depois, uma consciência profunda de que foram guardadas, de que alguém cuidou delas, de que algo maior estava presente. Essa intuição é real, e a Igreja confirma. Os anjos estão em missão, e sua missão é contínua. Eles não dormem, não se distraem, não se cansam. Eles vigiam. Santos como Padre Pio, São João Bosco, Santa Faustina e muitos outros testemunharam com firmeza a ação protetora dos anjos. Padre Pio, inclusive, dizia com frequência: invoquem seus anjos da guarda. Falem com eles. Eles escutam vocês. Ele mesmo contava que, certa vez, enviou seu anjo da guarda para avisar um amigo distante. E este, de fato, sentiu uma forte inspiração interior, como se uma voz o tivesse tocado. Os santos viam o invisível porque viviam no silêncio da fé e reconheciam aquilo que para muitos passa despercebido. Mas a pergunta é: e nós? Temos reconhecido essas proteções? Ou vivemos como se tudo fosse acaso, estatística, reflexo, sorte? A fé cristã nos convida a abrir os olhos, a agradecer, a rezar, a pedir, a reconhecer. Porque quando você começa a perceber a presença do seu anjo, sua vida muda. Você se sente menos sozinho, mais confiante, mais disposto a enfrentar o que vier, porque sabe que há alguém ao seu lado. Alguém que não falha, que não desiste, que está ali de pé, pronto para agir quando for necessário. E se você quiser fortalecer essa presença, viva em estado de graça, porque o anjo se alegra com a alma pura. Ele se aproxima mais facilmente de quem reza, de quem comunga, de quem confessa, de quem vigia. Ele se entristece com o pecado. Não se afasta, mas sofre. Sofre ao ver você se ferindo. Sofre ao ver você caminhando para o abismo. E tenta com todas as forças te proteger mesmo assim. Mas sua liberdade continua intacta. E se você resiste ao bem, o anjo respeita. Mas chora. Por isso, agradeça a Deus hoje pelo seu anjo da guarda. Agradeça por todos os livramentos que você nem percebeu. Pelas quedas que não aconteceram, pelas doenças que passaram, pelos perigos que foram evitados, pelos pequenos milagres que ninguém viu. Louve a Deus por esse amigo invisível, esse guardião fiel, essa presença espiritual que caminha com você desde o início da sua vida. E não espere um grande milagre para reconhecer a ação dele. Comece a perceber os sinais no cotidiano. Esteja atento às mudanças inesperadas, aos livramentos sutis, às interrupções que parecem incômodas, mas salvam. Porque quanto mais atento você estiver, mais perceberá que nunca esteve sozinho. E essa consciência, essa gratidão, essa fé, trará ao seu coração uma confiança nova, uma paz que vem do alto. Porque quem caminha com os anjos, caminha com Deus.
e Deus jamais abandona os que nele confiam. Você já viveu um momento em que alguém apareceu na hora certa, disse exatamente o que você precisava ouvir, te ajudou de forma decisiva e depois simplesmente desapareceu? Aquela pessoa que surgiu num momento de desespero, estendeu a mão, deu uma palavra, ofereceu ajuda e depois nunca mais foi vista? Você procurou, tentou agradecer, mas era como se ela nunca tivesse estado ali? Para muitos, isso parece apenas uma coincidência curiosa. Mas para quem tem olhos espirituais, isso pode ser muito mais. A presença do seu anjo da guarda, agindo sob forma humana. A Igreja Católica, fiel à Sagrada Escritura e à tradição, não exclui essa possibilidade. Os anjos são puramente espirituais, sim, mas podem, com permissão divina, assumir aparência visível quando necessário. Hebreus 13:2 nos adverte com clareza: não negligencieis a hospitalidade, pois graças a ela, alguns, sem o saberem, hospedaram anjos. Essa passagem não é poética, é literal. A Bíblia está cheia de exemplos de anjos que aparecem como homens. Nos livros de Gênesis, Tobias, Juízes, Atos dos Apóstolos, eles caminham, falam, instruem, salvam e depois desaparecem. No dia a dia, isso pode acontecer também. E acontece. Pessoas surgem em situações limite, salvam uma criança prestes a ser atropelada, socorrem um idoso em queda, pegam na mão de um desesperado no exato segundo em que pensava desistir da vida. Dizem uma frase que desarma o ódio de alguém, trazem um olhar que transmite paz, e depois não podem ser encontradas. Não deixaram nome, não aceitaram agradecimento, não retornaram. São como o vento, passaram, agiram, sumiram, mas deixaram a marca do céu. Quantos testemunhos há sobre isso? Missionários perdidos em selvas, salvos por estranhos que não conheciam o caminho. Motoristas resgatados por alguém que empurrou o carro até um posto e que depois ninguém mais viu. Doentes que receberam visita de uma enfermeira que ninguém da equipe conhecia. Jovens desesperados que ouviram palavras de consolo de uma senhora no banco da igreja e depois souberam que ninguém mais a viu entrar ou sair. Histórias assim se multiplicam e não são delírio, são toques da providência, são intervenções dos anjos. Mas por que Deus permite que isso aconteça? Porque Ele sabe que há momentos em que precisamos de algo concreto, de um sinal visível, de um toque humano. E Ele, que é invisível, envia seus mensageiros com rosto, com voz, com gestos. Eles não assumem forma humana por vaidade ou espetáculo, mas por necessidade pastoral, para cumprir uma missão, para socorrer, para conduzir, para mostrar que o céu não está distante. O seu anjo da guarda pode fazer isso? Sim, se for da vontade de Deus, ele pode aparecer, ele pode falar, ele pode agir visivelmente. Mas isso não é o comum, é a exceção. A regra é o silêncio, a presença discreta, a ação invisível. E é justamente por isso que essas manifestações visíveis são tão marcantes, porque são raras, mas quando acontecem, deixam uma marca eterna. E aqui está algo importante. Mesmo quando o anjo não aparece de forma visível, ele pode agir por meio de outras pessoas. Ele pode inspirar alguém a te ajudar. Pode mover alguém a te dizer algo que você precisa ouvir. Pode tocar o coração de alguém que nem te conhece, mas que decide orar por você. Ele trabalha com a liberdade humana. E muitas vezes, as pessoas que surgem do nada não são anjos assumindo forma humana, mas são pessoas humanas sendo inspiradas por anjos. Essa colaboração entre o céu e a terra é belíssima, porque nos mostra que Deus quer agir conosco e por meio de nós, que Ele quer salvar, consolar, orientar, usando a criação, usando os anjos e os homens, usando aqueles que se abrem à graça. E quando você percebe isso, começa a dar mais valor aos encontros, começa a prestar atenção aos pequenos gestos, aos detalhes, aquelas frases aparentemente comuns, mas que te tocam profundamente, porque podem ser ecos do céu. É por isso que a sensibilidade espiritual precisa ser cultivada. Uma alma mergulhada na correria, no egoísmo, no barulho, não percebe os sinais.
não reconhece os anjos, não acolhe os enviados. Mas uma alma orante, recolhida, atenta, começa a perceber que há mais do que olhos podem ver. Começa a ver Deus nos encontros, a reconhecer toques do céu nas palavras simples, a perceber que aquela pessoa desconhecida, aquela frase improvável, aquele gesto inesperado, pode ter vindo de muito mais longe do que se pensa. Por isso, quando alguém surgir na sua vida assim de forma improvável, com palavras de luz, com socorro concreto, com uma presença que toca a alma, não se apresse em explicar. Agradeça, escute, guarde e depois ore, porque talvez naquele momento o céu te visitou. Talvez ali o seu anjo tenha se aproximado de uma forma que você pudesse entender, e talvez nunca mais aconteça de novo. Mas aquele instante pode ter salvado a sua vida ou a sua alma. E mais, esteja você mesmo aberto a ser canal de Deus na vida dos outros. Porque assim como você pode ser socorrido por um anjo, você também pode ser instrumento de anjos para alguém. Deus quer agir em você e por você. E se você estiver disponível, recolhido, humilde, sensível, você será usado para consolar, para orientar, para proteger, mesmo sem saber. Porque muitas vezes os anjos usam as mãos dos homens para tocar a terra. Nossa fé não é superstição. Ela é uma certeza viva de que o céu se interessa por nós, de que há uma batalha espiritual acontecendo, de que os anjos não são figuras decorativas, mas soldados do Altíssimo, mensageiros, protetores, companheiros. E eles não param, eles não dormem, eles estão atentos e, quando necessário, se manifestam, com ou sem rosto, com ou sem nome, mas sempre com missão. Por isso, cultive gratidão. Reze todos os dias ao seu anjo da guarda. Agradeça por cada pessoa que Deus colocou em seu caminho para te salvar, te consolar, te corrigir. E esteja atento, o céu fala, mas nem sempre como esperamos. Às vezes ele fala por meio de um estranho que aparece e some, mas a graça que ele deixa, essa permanece e transforma e salva. Nem todo toque do céu vem acompanhado de sinais grandiosos. Nem toda manifestação divina acontece com milagres visíveis. Na verdade, Deus costuma falar no silêncio, nas entrelinhas, nos momentos em que a alma está recolhida, desarmada, quieta. É nesse espaço que o anjo da guarda também se manifesta, não com gritos, mas com sussurros, não com espetáculo, mas com luz serena. Durante a oração, no silêncio da madrugada, enquanto você contempla a palavra ou se recolhe na adoração, algo fala dentro de você. Um pensamento novo, uma frase que não estava nos seus planos, uma lembrança que toca o coração, uma decisão que se ilumina, uma paz que se impõe sobre a dúvida. É o anjo tentando te alcançar. A tradição espiritual da Igreja sempre reconheceu a importância do silêncio na vida interior. Os grandes místicos, Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, Santa Faustina, São Pio de Pietrelcina, todos ensinaram que Deus fala na alma silenciosa. E junto com a voz de Deus, ecoa também a voz do anjo. Eles não falam sozinhos, eles falam juntos, porque o anjo da guarda, como mensageiro de Deus, atua em perfeita comunhão com a vontade divina. Ele não dá orientações próprias. Ele não inventa mensagens. Ele transmite. Ele inspira. Ele repete, de forma delicada e fiel, o que o Espírito Santo deseja fazer em sua alma. O problema é que vivemos cercados de ruídos, dentro e fora. Pensamentos acelerados, redes sociais, preocupações constantes, barulho interior. Tudo isso sufoca a escuta espiritual. Tudo isso impede que a alma perceba a presença do anjo, porque ele não compete com o barulho. Ele espera o silêncio. Ele não briga por atenção. Ele sugere. Ele sussurra. Ele se manifesta de modo suave, mas preciso. E se o coração estiver atento, ele escuta. Quantas vezes durante a oração surgem pensamentos que não são seus, intuições que não brotaram da sua lógica, frases que iluminam sua dúvida, movimentos interiores que geram paz. Muitas vezes, ali está a presença do anjo,
Ele atua como aquele que, mesmo sem aparecer, segura sua mão no escuro. A sua missão é clara: guiar, proteger, inspirar. E ele o faz com uma paciência infinita. Ele fala quando você está com o coração limpo, quando você se ajoelha e deixa de lado a correria, quando você fecha os olhos não para dormir, mas para entrar em Deus. É nesse lugar, esse espaço interior, que ele atua. São Francisco de Sales dizia que a oração silenciosa é como a respiração da alma, e que nesse ritmo de silêncio, Deus nos instrui. Isso é verdade também para o anjo. Ele é um pedagogo da fé, um conselheiro fiel. Ele não substitui a voz de Deus, mas a reforça. E é por isso que, durante momentos de adoração, de leitura da Bíblia, de meditação no rosário, você pode experimentar inspirações inesperadas. O anjo te conduz, ele te faz fixar numa frase. Ele te dá força para resistir à tentação. Ele te impulsiona ao bem. Ele te previne de escolhas erradas. Mas atenção, para escutar essa voz suave, é preciso purificar o coração. O anjo da guarda fala na linguagem da graça. E a graça não entra num coração que está fechado ao arrependimento. O pecado mortal abafa essa sensibilidade. A alma em estado de pecado vive num torpor espiritual. Torna-se surda à voz do céu. O anjo continua ali, mas é como um médico que não consegue ser escutado pelo paciente. Ele permanece, ele vela, ele intercede, mas a comunicação fica turva. Por isso, a confissão regular, a comunhão bem recebida, a oração contínua são indispensáveis para manter essa ligação viva. E quando você está limpo, quando o coração está aberto, você começa a escutar. E não só escutar, discernir. Porque há outras vozes também. Vozes da carne, do mundo, do inimigo. E é preciso distinguir. O anjo nunca inspira medo, nem confusão, nem orgulho. Ele age com humildade, com leveza, com verdade. Quando ele fala, a alma sente paz, mesmo que a mensagem seja exigente. Sente firmeza, mesmo que a decisão seja difícil. Ele não manipula, ele ilumina. Há momentos em que essa voz suave vem como uma lembrança persistente. Um nome que volta à sua mente durante a oração. Um trecho da Escritura que toca profundamente. Uma certeza tranquila diante de uma decisão importante. Tudo isso pode ser a ação do seu anjo. Ele está ao seu lado para te ajudar a escolher a vontade de Deus. Ele não escolhe por você, mas ele inclina sua vontade para o bem. Ele aponta, ele mostra, ele toca, mas você decide. E aqui está um segredo profundo. Quanto mais você responde à voz do anjo, mais ela se torna clara. Quanto mais você obedece às inspirações da graça, mais sua alma se afina com a luz. O caminho da santidade passa por essa escuta, passa por essa docilidade. Os santos não nasceram prontos. Eles se fizeram atentos. Eles aprenderam a escutar, a discernir, a obedecer. E seu anjo foi parte essencial dessa jornada. Por isso, se você sente que a sua vida espiritual está seca, comece pelo silêncio. Desligue as vozes externas. Recolha o coração. Vá ao Santíssimo. Reze o rosário com calma. Leia o Evangelho lentamente. Peça ao seu anjo. Fala comigo. Ensina-me a escutar. Mostra-me o que o céu deseja de mim. E espere. A resposta virá. Não com trovões, mas com luz. Não com pressa, mas com precisão. E quando vier, abrace-a. Confie. Obedeça. Porque essa obediência silenciosa muda destinos, restaura caminhos, salva almas. O seu anjo fala. Ele fala mais do que você imagina, mas você precisa aprender a escutar, a silenciar, a discernir e, acima de tudo, a responder. Porque a fé não é passiva, ela é entrega, ela é confiança, ela é diálogo. E nesse diálogo sagrado, o anjo da guarda é companheiro fiel, um amigo que nunca te abandona, uma presença que jamais se apaga, uma voz que, se ouvida, te conduz com segurança pelos caminhos de Deus. Há momentos na vida em que tudo parece razoável, tudo parece certo aos olhos humanos, mas algo dentro de você não se alinha. Não é medo,
não é insegurança comum. É uma inquietação silenciosa, uma perturbação interior que não passa, mesmo quando a lógica diz o contrário. Outras vezes, acontece o oposto. Uma paz profunda invade a alma, mesmo diante de decisões difíceis, mesmo sem garantias humanas. São sentimentos que não vêm do ego, mas de um lugar mais alto. É nesses momentos que, muitas vezes, seu anjo da guarda está tentando te guiar. Através da paz ou do desconforto, ele aponta o caminho. A Igreja ensina que os anjos nos influenciam com luz, com inspirações, com movimentos interiores. E uma das formas mais comuns de atuação do anjo da guarda é justamente essa: iluminar a consciência para que você perceba por dentro o que está em sintonia com a vontade de Deus e o que não está. Esse discernimento espiritual é algo que os santos cultivaram com profundidade. Eles sabiam que, quando a alma está em estado de graça, quando está aberta à verdade, ela se torna sensível aos toques do céu. E, nessa sensibilidade, a paz ou a inquietação se tornam sinais. A paz verdadeira não é euforia, é silêncio interior, é clareza, é segurança que brota do coração, mesmo em meio a sacrifícios. A inquietação, por outro lado, não é simples nervosismo, é uma ausência de ordem interior, é um alerta, um freio, uma tensão que denuncia que algo não está bem, mesmo que tudo pareça estar. É como se o anjo estivesse dizendo: não é por aqui, pare, reze mais antes de decidir. E se você escutar, se você obedecer à voz dessa paz ou desse incômodo, o problema é que muitas pessoas ignoram esses sinais. Preferem confiar só na lógica, só nos argumentos, só nas opiniões externas. Mas Deus nos fala também pelo coração, não pelas emoções voláteis, mas pela consciência iluminada. E o anjo da guarda tem acesso direto a esse espaço interior. Ele não manipula, ele orienta. Ele não domina, ele conduz. E faz isso através desses movimentos sutis. Se a alma estiver limpa, você sente. Se estiver fechada ao pecado, esses sinais ficam confusos. Quantas vezes, em situações concretas, um namoro, um trabalho, uma sociedade, uma viagem, você sentiu uma paz inesperada ou uma inquietação que não sabia explicar? Quantas vezes avançou mesmo assim e depois percebeu que deveria ter escutado aquela sensação inicial? Quantas vezes voltou atrás por causa de uma perturbação interna e mais tarde viu que foi livrado de um erro grave? É assim que o céu age, não impondo, mas avisando. E o anjo da guarda é o canal constante desses toques. São Francisco de Sales dizia que a paz é o selo de Deus nas decisões. Onde há confusão, pressa, desespero, orgulho, Deus não está. E o anjo nos ajuda a discernir isso. Ele soprou no coração de São José que fugisse para o Egito. Ele falou no íntimo de Maria para que partisse às pressas em direção a Isabel. Ele guiou os magos por outro caminho. Ele alertou os santos em sonhos, em intuições, em impulsos, e continua fazendo isso, hoje, agora, em sua vida. O problema é que muitos não escutam e perdem o caminho. Por isso, se você está diante de uma decisão importante, não confie apenas nos seus planos. Recolha-se, reze, peça ao seu anjo que te mostre com clareza e fique atento. Onde há paz duradoura, mesmo diante de sacrifícios, ali pode estar a vontade de Deus. Onde há inquietação persistente, mesmo com vantagens aparentes, ali pode haver um alerta. Deus não costuma nos levar à confusão. Ele conduz pela paz, e o anjo é instrumento dessa condução. Mas atenção, isso exige vida espiritual ativa. Quem vive longe dos sacramentos, quem não reza, quem não se confessa, terá dificuldade em discernir esses sinais. O pecado embota a consciência, deixa a alma barulhenta, confunde. E o anjo não age no caos, ele age na ordem. Por isso, se você quer perceber esses toques, viva em estado de graça. Reze diariamente, comungue com fé, confesse com sinceridade. Faça silêncio interior, cultive o recolhimento e peça a ajuda do seu anjo. E mais, ensine seus filhos a fazerem o mesmo. Ensine-os a escutar a consciência, a buscar a paz interior, a respeitar as inquietações que não sabem explicar. Ensine-os a confiar no anjo da guarda.
a rezar para Ele, a pedir sua luz, porque um coração treinado desde cedo a escutar o céu dificilmente se perderá. Você tem um anjo ao seu lado e ele está falando com você todos os dias, através de pensamentos, intuições, palavras, pessoas, acontecimentos e também através desses sentimentos profundos que brotam na alma. Mas, para escutá-lo, você precisa escolher o silêncio, a escuta, a oração, a obediência, porque o anjo não obriga, ele propõe. E se você disser sim, ele te conduzirá. Se esta mensagem tocou seu coração, não a deixe passar. Reze agora mesmo ao seu anjo da guarda. Agradeça por sua presença. Peça que ele te ajude a discernir com clareza, a reconhecer a paz verdadeira, a acolher os avisos do céu. E se você sentiu que outras pessoas precisam ouvir isso, ajude esse conteúdo a alcançar mais almas. Curta este vídeo. Esse gesto simples faz com que mais corações sejam tocados. Inscreva-se no canal para continuar recebendo palavras que fortaleçam sua fé. Ative o sininho para não perder nada que o céu queira falar com você. E compartilhe este vídeo com quem precisa ser lembrado. Você nunca está sozinho. Seu anjo está com você. Ele fala, ele guia, ele protege e ele espera que você comece a escutar. Que Deus te abençoe e que os santos anjos caminhem contigo, sempre.